Bom, agora são 8h09 em Campos. Voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar ao vivo este programa também pelo aplicativo Twitch TV e ainda daqui a pouco editado em podcast e logo mais reprise na Plena TV às 17 horas. Estamos de volta ao vivo com o Folha no Ar. Campos hoje, diferentemente de ontem, tem tempo bom, tem sol e previsão de 28 graus de máxima e 18 de mínima. Só um alerta aqui para os motoristas. Tem, pelas imagens aqui do Senzanet, se não for resolvido rapidamente, não dá para perceber o que é, detalhar ali o que é, mas tem um trânsito pesado agora ali na ponte da Lapa, em função de que não dá para distinguir aqui pelas imagens, talvez um carro quebrado, alguma coisa assim, não dá para definir, mas o trânsito está bem complicado neste momento ali para quem vai acessar o centro ou a margem direita do Paraíba pela Ponte da Lapa, ok? Fique atento aí. São 8h11 e o programa hoje conversando com o Geraldo Timóteo, coordenador do projeto PEA, Pescarte. PEA quer dizer Programa de Educação Ambiental Pescarte. E depois ele pode até também falar, Rodrigo, sobre o Pescarte, a pescaria com arte. Se pode detalhar isso a gente. O professor da... Ou artesanal, também que boa, é uma arte, né? Que não deixa de ser uma arte, né? O meu caro Rodrigo, por gentileza, peço a você para abrir esse bloco aí. A gente estava falando agora há pouco sobre os projetos que visam essa questão de geração de renda, né? A gente falou dos tanques mais voltados para o pessoal da pesca costeira, continental. Assim? Continental, uhum. Que é mais voltado ao pessoal que pesca mais em água doce, né? Isso. Mas também tem outros projetos previstos dentro do Pescarte para geração de renda, né? Uhum. E aí que acabam também dialogando com essa possibilidade do terminal pesqueiro, que o Almir já lançou a pergunta aqui, né? Perguntando a sua opinião. O Almir falou sobre terminal. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esses próximos passos também para mais geração de renda. Nós temos pensado, né, para as pessoas entenderem, são 7 municípios que conquistaram esse projeto. Búzios, Rio das Ostras e Carapebus ainda não fizeram escolha dos seus empreendimentos. Então nós estamos falando de 7 municípios. E foram 8 frigoríficos escolhidos, né? Um em São Francisco, um em Campos, outro que vai ser em Macaé, um em Cabo Frio e Arraial do Cabo, sabe? O que nós pretendemos fazer? Formar uma rede, né, desses frigoríficos que vão poder assistir a todos os pescadores regionalmente. Esses frigoríficos já existem? Não, eles vão ser construídos. Ah, sim. São unidades de pequeno, médio e grande porte. O que é uma unidade de pequeno porte? Ela ali beneficia até 1 tonelada, 2 toneladas de pescado por turno de trabalho, a cada 8 horas. Né? A de médio porte, o frigorífico de médio porte, é de 5 toneladas. É um frigorífico desse que vem para Campos e que vai ser também montado em São Francisco do Itabapuana, né? Dando condições de você processar camarão e pescado, né, e cifá-los, né? Cifar é o CIF, é o Selo de Inspeção Federal, de modo que tem garantido a sanidade do pescado, tratamento, todas as condições para se produzir um produto, um alimento de qualidade, né? Então, quem escolheu esses projetos foram as mulheres que trabalham no filetamento do pescado. Então, o que elas disseram? Falaram, olha, o que a gente faz é agregar valor ao pescado, só que em condições, muitas vezes, inadequadas, né? Às vezes você está trabalhando num fundo de quintal, sem condições higiênicas nenhuma, mas mesmo os frigoríficos que tem na região, poucos, tem selo, tem inspeção, tem condições
tanto sanitárias quanto ergonômicas, para as pessoas trabalharem naquelas condições. Quando você fala assim, beneficiar o pescado, para quem não entende, como eu, por exemplo, o que seria? Apesar de todo mundo achar assim, mas você é lá do litoral de São João da Barra, você não conhece? Em Gruçaí não tem essa tradição tanto, né, do beneficiado de pescado como tem a Tafona, por exemplo. Olha, beneficiar é, na verdade, processar esse pescado e entregá-lo em condições de uso. E aí tem várias modalidades. Você Descascar. pode só eviscerar, que é retirar, né, as vísceras, escamar ou tirar a pele, né, o que tiver, e aí é um formato, né, a gente chama normalmente do corpinho. O peruá é muito comum, né, você tira a cabeça, tira o couro, né, tira as vísceras e aí fica o corpinho. Mas também você pode colocar em posta, você pode fazer o filé, né, tem várias modalidades que você pode entregar. Isso é o beneficiamento. No camarão, por exemplo, né, você pode entregar o camarão in natura ali, ele inteiro, né, mas você pode tirar o que eles chamam de louco, né, camarão louco, que é sem cabeça. Você pode tirar, fazer o filé, que é descascá-lo inteiro. Você pode entregar com o rabinho, porque tem muitos restaurantes que gostam, né, para fazer os seus pratos. Isso que é o beneficiamento. Então você acondiciona, né, você faz o tratamento térmico necessário, congela da maneira adequada para ele não ficar quebradiço, não ficar seco. Né? Isso é o beneficiamento do pescado. E esse frigorífico, eles vão ter estrutura para isso? Tudo, total. Vão ser quantos? Então, desculpa só... Na verdade, eram 8, viraram 7. Por quê? Porque São Francisco do Itabapoana tinha conquistado 2 unidades de pequeno porte, de 1 tonelada. Mas eles fizeram a escolha, a Petrobras concordou e o IBAMA também, que eles unissem as 2 unidades e fizessem uma de médio porte, o que é uma grande vantagem para o município, né, e para os pescadores, porque praticamente dobrou a capacidade de processamento de pescado. Então, são 7 unidades frigoríficas E os que vão ser locais, montadas. os locais estão definidos pelos próprios pescadores. Por exemplo, a gente tem ali o litoral de São Francisco, a gente tem Gargaú, que tem a pesca, e Barra do Furado, que tem a pesca. São extremidades. Isso. Aí, como fazer algo que beneficie a essas extremidades, esses pescadores de toda a costa? Justamente, você pegou o exemplo que eram 2 unidades, uma para Barra, outra para Gargaú e Guaxindiba. Mas eles sentaram e falaram, olha, é preferível ter uma centralizada, né, em Gargaú, que é meio de caminho. Né, Gargaú ou Guaxindiba? Gargaú. Essa unidade vai ser montada em Gargaú. E aí, o local... Desculpa, mas pela proximidade que tem, por exemplo, com a Tafona, de Gargaú com a Tafona, não seria mais interessante ter uma mais que beneficiasse mais para o lado de Barra do Itabapoana? É porque a Tafona também pode ter outra unidade. Eu acabei não colocando São João. São João da Barra também conquistou uma unidade de beneficiamento. Né? E que, então, nós estamos montando essa rede. A quantidade de peixe é o suficiente para todas as unidades e nós estamos falando de lidar com cerca de 10% da produção pesqueira regional. Ou seja, tem 90% ainda que vai ter outros tratamentos, que vai continuar no sistema atual. Mas São João também tem uma unidade. Então você tem Gargaú, que é onde a prefeitura ofereceu o terreno, porque é uma condição para implantar o terreno, a comunidade de pesca deve conquistar a área. Né? Para implantar o empreendimento, ela conquista o terreno. E aí as prefeituras têm sido muito sensíveis a essa solicitação, e eles ofereceram em São Francisco uma área em Gargaú que fica ali perto daquele centro de saúde. Sabe? Um local bem central, bastante... que vai beneficiar bastante os pescadores ali. Ali vai ser implantada, então, uma unidade de médio porte e as pessoas de Barra, de Lagoa Feia, nós vamos promover o transporte delas para elas poderem trabalhar. Já estamos em discussão com a prefeitura para a criação de linha, para poder assistir. Cada unidade dessa emprega, por turno, cerca de 80 pessoas. Então, se você trabalhar 3 turnos, o que é bastante possível, né, e vai depender da organização deles, você tem ali diretamente empregada mais de 240 pessoas. E a proposta funcionar também de forma como uma cooperativa? Como uma cooperativa, foi a escolha dos pescadores. Os projetos eles têm natureza de economia solidária.
sabe? E o cooperativismo é a maneira como vamos organizar. E é da seguinte maneira: nós vamos ter uma central de cooperativa e estas cooperativas vão estar vinculadas a essa central. Então nós vamos ter a produção de tilápia, o beneficiamento, e os pescadores também conquistaram uma fábrica de farinha e ração. Então os resíduos, né, as vísceras, elas vão ser processadas, vai ser produzida a farinha, vai ser produzida a ração e ela volta para alimentar as tilápias, né? E aí nós vamos essa ter... cadeia produtiva toda movimentada. Justamente. A soma ainda, porque em Arraial do Cabo, né, o que as pescadoras de lá conquistaram? Elas conquistaram 2 unidades de beneficiamento de pequeno porte. Mas não é como o beneficiamento que eu descrevi para vocês. Eviscerar, filetar, né, e entregar. Não, eles é o processo já um pouco mais à frente. Por quê? Uma unidade vai fazer a salga, que é uma tradição regional. Então vai aproveitar aqueles pescados que não têm muita saída, que não têm um público, né, mas que são ótimos peixes. Então essa unidade vai fazer a salga, o evisceramento e a salga do pescado numa linha. E na linha, né, porque todas as unidades elas são montadas com uma linha para peixe e uma linha para molusco, para você não misturar, porque você não pode misturar camarão com peixe, justamente por causa do sulfito, né, porque muitas pessoas não são alérgicas ao camarão, são alérgicas ao sulfito, né? Então você não pode misturar, porque pode dar uma série de problemas mesmo, né, graves. E aí, lá em Arraial, uma linha vai ser de salga e a segunda linha vai ser para processar marisco, porque os pescadores lá em Arraial conquistaram uma fazenda marinha. Dentro do projeto também? Dentro do projeto, que vai ser instalada na Resex, que é uma unidade para produzir mexilhão, ostra e vieira. Então, vai processar ostra e vieira nessa unidade. E a segunda unidade, lá de Arraial, ela tem a característica já de fazer embutidos, já de processar, pegar o pescado filetado, eviscerado, beneficiado e processá-lo, fazendo quibe, fazendo hambúrguer, fazendo linguiça. Então vai ter também essa unidade. Então você vê que a cadeia vai sendo completada. E a vantagem é de ter criado essa rede de diálogo entre todos eles, porque na verdade eles antes trabalhavam de forma isoladas, né? Então, assim, São Francisco não dialogava, por exemplo, com Arraial, que não, então, assim, a gente está falando de extremidade, né? Da ponta de cá com a ponta de lá. Eles não dialogavam. Então, a partir do projeto dessa cadeia construída, e eles sabendo, né, tendo informação de como ela funciona, eles vão ter mais condições de trabalho, então. Né? Agora, só para entender, você falou da fábrica de ração. Ela vai ser instalada onde? Está mais ou menos definido em Cabo Frio. Por quê? Ele tem uma grande produção e concentra as unidades de beneficiamento. Então, nós estamos ainda... O que vai definir, né, o local mesmo é a logística, né, porque ela deve estar mais centralizada. Né? Então, onde lá em Cabo Frio, no Chavão, que é ali em Tocos, em Tamoios, né? Tocos é aqui, em Tamoios, porque fica equidistante para você levar os rejeitos. Sim. Então deve ser instalada em Cabo Frio inicialmente. E Tamoios, na verdade, muita gente... Tamoios é perto de Barra, né? De São João. De São João, né? É na divisa ali, a ponte quebrada. As pessoas muitas vezes... Porque tem Búzios no meio do caminho, né? A pessoa imagina assim, gente, mas como que é Cabo Frio se ali ainda tem Búzios, né? É que faz, né, a volta. Sim. Litoral, né? Mas se você for olhar, Tamoios é litoral, Cabo Frio é litoral. A gente passa Cabo Frio, Búzios, Cabo Frio. Então você sai na ponta ali onde é a ponte quebrada, é Cabo Frio, Lago Mar ali, né? Aí você passa por Búzios e aí você chega, volta para Cabo Frio. Deixa eu só atualizar aqui algumas informações para a gente colocar em dia aqui os ouvintes também. O secretário de Agricultura de São Francisco do Itabapoano, Reinaldo Barreto, pediu o seu contato. Ok. Você falou aí já que teve com a prefeitura lá, e eu não sei se você naturalmente não teve com ele ainda. Já com o Reinaldo Barreto? Porque eu troquei o telefone. Tá. Tá sem meu telefone. Sem problema. Lá no Instagram, o Gustavo Potência, aqui da Baixada, ele diz aqui,
Nogueira, não entendi essa relação de não gerar imposto em terra. Os compradores que estão levando o produto para outros estados ou até para Grande Rio não tem nota? Eis a questão, né, Gustavo? Muitos têm nota, muitos não têm nota. E é uma subeconomia, né, porque ela contribui. É só olhar o que ela rende de impostos para o município e você vai ver. Entre a produção, né, que nós sabemos que existe, e o quantitativo que é registrado em nota. É muito pequeno. E tem uma sugestão dele aqui. Temos várias cavas de barro. A cava de barro, me perdoe para quem não sabe, da onde retirar do barro para fazer a argila, para fazer as cerâmicas, os tijolos ali principalmente. E ele sugere aqui se não poderia fazer uma parceria para virar um tanque de pesca ali, eu não sei. Aí tem que ver com os ceramistas e, claro, com os proprietários. É uma o que relação muito acontece complicada, né? é que no Rio é proibido o tanque escavado, natural. Até porque essa região, como ela é muito arenosa, você coloca água e você tem que ter um quantitativo enorme de água para manter. Além do que, você torna a produção mais cara, porque a tilápia ela vai comer barro, ela vai comer ali outros nutrientes, e era isto, por exemplo, que impedia as pessoas de comerem a tilápia no passado, porque ela tinha um gosto forte. O gosto de barro, Hoje literalmente. Não tem mais. Mas quando você cria ela no cativeiro dentro de tanques escavados, você tem que ter um tanque de depuração, com água limpa, corrente, porque aí ela vai limpando e vai saindo esse gosto de barro. As que são produzidas nos tanques, como nós vamos produzir, elas não têm isso. Não, e tem toda uma viabilidade, você falou da proximidade de produção de hortaliça, de tudo. E também de acesso. A gente sabe que muitas vezes esses lugares de escavação, eles não têm um acesso bom. Se chove, ninguém consegue passar. Então, assim, tem toda uma viabilidade. E tem um outro que precisa ser avaliado, né? E tem eu não sei se dá para conciliar, se é a mesma coisa também, isso é questão ambiental. Tem uma lei que obriga os ceramistas a reflorestarem ali aquela região, aquela área. Não sei se... eu acho mais difícil, até porque as cavas devem ser bastante profundas, né? Não são coisa rasa. E provavelmente acesso também, né? Ou então comprar uma outra área reflorestada ou reflorestar em relação àquela área que foi explorada. Isso já acontece muito aí. Conheço gente que comprou área aqui em São Fidélis. Sim. E repassou para o Estado como área de produção ambiental para compensar a exploração. O Zé Carlos Teixeira coloca aqui no Face: bom dia a todos e todas, parabéns, professor Geraldo, por estar fazendo essa política pública para nós pescadores e beneficiadores. Zeco, representante da Aspecargim. Isso. Falei certo? Falou. Tô treinando aqui desde 7 horas. No Parque das Garças, distrito de Arraial do Cabo. Está lá ouvindo a gente. E vários outros também aqui dando bom dia. Aí o Vitor Vieira da Cunha, ele coloca aqui também: bom dia, a tecnologia dos tanques suspensos, além do baixo custo, reduzem muitos riscos de espécies exóticas. Como a tilápia, também escapem durante o período de chuva. Isso. Que é outro problema porque também, os né? tanques escavados é isso, eles podem inundar, normalmente estão perto de cursos d'água. E a tilápia é um peixe exótico, ele é um peixe africano, né? E já está bastante presente. A tilápia, ele é um peixe exótico, né? E é tratado como exótico, apesar de já estar no ambiente, sabe? Está solto, igual o tucunaré, igual essas espécies invasoras. Em peixe exótico e africano, vi um vídeo do cara pescando aqui no Campos do Macaé, ali de esquina com a Saldanha Marinho com Beira Valão, né? Tirou ali uns 10 peixes ali, não foi? Eu vi no grupo de Beto aqui. Sim. De bagre africano. Esse dia eu passei, tinha um com a cabeça de fora, grandão. Ali mesmo. O bagre africano é um sobrevivente, ele vive até fora d'água. É que o bicho parece um cachorro. Quando tínhamos o transmissor da Continental lá, na Estrada do Carvão,
ia atravessar assim, de repente um bagre atravessando na sua frente. Eu falei, que ele isso? Está acabando Altamente com as espécies. predador, né? Muito. A tilápia já... E pode ela comer já- aquela carne ali? Pode. Ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. Ele começou sendo produzido, né, como uma opção a tilápia, sabe? Só que nessa coisa, foi produzindo em tanques escavados, a carne fica com gosto de barro e vai, né, tendo No caso ali do canal Campos Macaé, deve ficar com gosto de outras coisas. bem eu sei. diferente. Não, mas ele se alimenta também, né? Assim. Desculpa. Mas é um peixe muito Eu vou bom. perder os amigos, mas não vou perder o... Mas você Que sabe. na verdade não é piada, é realidade. Não, né? mas você sabe que falam, não falando sério agora, que o canal Campos Macaé hoje não tem mais. Não tem mais esgoto sendo lançado nele. Que muitas vezes o problema, tô falando sério agora, o problema que acontece muitas vezes ali é que é a água que escorre, por exemplo, do que lava um mercado. Aí a água cai nas galerias e vai para o canal, por isso que dá esse mau cheiro. E a instalação, hoje falam isso, que não tem mais esgoto sendo lançado diretamente no canal Campos Macaé, que é desse procedimento, muitas vezes, de um comércio que lava, por exemplo, e a água escorre pelas galerias e vai para aquela água da peixaria do mercado, a água de restaurantes que lavam e escorre pela galeria e cai no canal, e por isso que ele tem esse mau cheiro. O problema Na também verdade, às eu vezes- tô falando porque Sim, é uma coisa sim. que hoje precisa Até- se avaliar também. até postaram Quando se pensa na questão do mercado municipal, por exemplo, da peixaria, de tudo que tem ali, que é uma coisa que tem que se pensar, é isso, porque realmente o que acontece ali é isso. Toda a sujeira do mercado que é lavada, ela vai para a galeria e essa água com chorume, aquelas coisas ali que tem ali, vai para o canal. Então, E esgoto realmente clandestino, problema. né? Esgoto clandestino instalado na galeria, mas eles falam, apesar de... Hoje, eles dizem que não existe mais esse despejo direto de esgoto no canal Campos Macaé. Mas, né, eu não tomaria banho lá. E nem comeria um peixe dali. Mas é uma coisa que se fala. E até postaram uma foto, uma imagem de um camarada remando ali, um caiaque outro dia, um tempo atrás aí, quando foi feita a limpeza ali. Mas, Pois é, mas isso, a realidade... o parênteses desse canal, é uma pena que ele seja tão abandonado, porque seria uma oportunidade extraordinária, né, de desenvolvimento econômico mesmo. Já pensou esse canal aberto, Direto, né, né? com navegação até Macaé? Imagine lindeiramente nele um monte de condomínio, um monte de construções, e isso virando um canal de turismo mesmo. Olha as áreas que ele passa, dentro de Quissamã, Siquino, lindas. Eu acho que E não são dá para abandonadas. recuperar mais não, já taparam ele quase que tudo, não já. sei, Tem vários isso pontos é aí. uma pena. São cento e poucos quilômetros só poucos quilômetros dele, de canal, né? Uma Uma pena. obra histórica dessa O que não sendo assoreou, perdido. o que não assoreou foi tapado pelo ser humano. O Zé Armando Barreto está colocando aqui também um bom dia, né? E eu me lembro do Zé Armando Barreto, Zé, muito grande Zé. foi secretário de Pesca e Aquicultura Isso. no município de Campos, governo do Rafael Diniz, e ele colocou ali uma espécie de um container refrigerado para recolher as vísceras dos peixes ali no mercado municipal. Semana passada, em uma das vezes que eu fui ao mercado, passei ali em frente pela Formosa, e eu acho que tinha ou chovido, ou eles tinham lavado alguma coisa ali. Do outro lado da Formosa, ali perto daquele comércio, tem farmácia, tem ciclo, né? Tinha uma vala de água preta, que é dejeto da peixaria, e aquilo estava insuportável. Mas aquilo dali... É todo dia. E vai lavado, cai na galeria e vai direto Vai pro embora. canal. É isso aí, Não tem jeito. sim. Vai pro canal. Assim, Quando cai na galeria, ou então quando não seca pela exatamente. ação do sol e vento. E aí fica aquele fedor ali, que negócio. Cláudio, você está vendo aí o comentário do Renato Carvalho de Oliveira também? Tô. Tá aí. Eu acho que é interessante perguntar, porque a gente falou sobre Tem a questão... dois dele aqui. Bom dia, Geraldo. Esse projeto existe o plano de venda direta do excedente da produção ao consumidor final, aqui pelo centro ou em torno, e com isso tornando o pescado mais acessível para a população? Nós temos um projeto que pretende abarcar toda a produção pesqueira, sabe? Então tem os pescados
que são mais econômicos, nós temos a previsão de ter pescado a preço sugerido. Nós temos vários pescados que custam menos de R$3. O peruá, por exemplo. O peruá, o pescador lá de Gargaú, quando consegue um bom preço, ele está vendendo a R$2, R$2,50. Sabe? E aí a gente sabe que o preço dele escala, né? Chega para o consumidor, quanto? R$25, R$30. Aí a nossa intenção é o seguinte: esse pescado que custa até R$3, nós vamos agregar nele o trabalho, né, R$3, agregando os insumos também em torno de R$3 e remunerando, né, o vendedor lá na ponta em R$3, né, chegar a um pescado com preço sugerido de R$12 a R$15, o que coloca uma proteína de alta qualidade, né, na mesa das pessoas que têm menos poder aquisitivo. Né? Mas, como negócio, nós também queremos pegar aquele pescado, né, que tem, né, uma grande saída, uma procura em grandes restaurantes, em restaurantes gourmet, e vender pelo preço justo para eles também. Né, de modo que nós possamos agregar valor, né, nesse pescado e esse recurso ser distribuído com os cooperados. Antes da gente estava no intervalo, você estava me falando a respeito dessa questão da segurança alimentar, né, que é uma coisa que há uma certa fragilidade nos municípios de forma geral. Enorme. Né? Eu queria que você falasse um pouco, primeiro que você explicasse, né, como é que surgiu essa sua relação com o Pescarte, né? Eu estava até te perguntando se você já tinha feito algum trabalho específico, né, nessa área. Aí você me explicou, como sociólogo, por óbvio, né, você acaba também tendo contato, né, com esses projetos. Agora, eu queria que você falasse como é que surgiu essa ligação e o cenário que realmente foi encontrado, a questão de hoje do profissional da pesca, ele ter consciência dos direitos dele, de como ele precisa muitas vezes contribuir para que ele tenha uma aposentadoria, de que forma ele possa fazer isso. Eu queria que você falasse de forma geral esse cenário encontrado. Sim. E que de forma o projeto também ajuda essas pessoas a buscarem os seus direitos, né? Que estão aí, mas muitas vezes eles acabam não tendo conhecimento, né? Sim. Olha, as colônias, elas fazem um trabalho muito importante nessa direção. Né? Os pescadores conhecem as colônias, sabem da importância que elas têm, e essa parte documental, essa parte, né, da regularização da profissão, quem faz são estas associações ou as colônias. Né? Aqui em Campos, por exemplo, tem mais 3 associações de pesca. Associação da Coroa, da Lagoa de Cima, né, que organizam e recebem esses pescadores. A chegada da UENF, né, à pesca se deu por meio de uma chamada pública da Petrobras, que convidou as instituições de ensino da região para lerem os dados que ela tinha a respeito do impacto que ela provoca na região, na exploração de petróleo e gás. Aí nosso professor lá da UENF, professor Marcelo Gantos, participou da reunião, né, desse workshop, e apresentou a melhor leitura na avaliação da Petrobras. A leitura dele é de que havia um déficit, uma deficiência na informação que chega às pessoas de uma maneira geral, né, tanto em relação aos royalties, como eles são gastos, como é que eles, né, são produzidos, como é que chega, mas também havia a condição do pescador, né, que era o mais atingido, e é o mais atingido, que recebe os maiores impactos negativos, né, da exploração de petróleo e gás. A Petrobras concordou com essa leitura e convidou a UENF para desenvolver os projetos. Então, a UENF é responsável por um projeto que se chama Territórios do Petróleo, que discute os royalties e promove essa educação orçamentária, sabe? Ele discute as finanças públicas do município, com foco nos royalties, e o Pescarte, né, que focou nos pescadores. E foi a vinculação. De 2012 a 2014, eu passei praticamente, né, os 2 anos na pesca, conversando, entrevistando, para formatar esse projeto que eu apresentei, que é o projeto Pescarte. Né? Então, é essa a vinculação. Mas, por ironia do destino, dos 9 até os 15 anos, eu trabalhei na minha cidade em peixaria. Né? Então, para você ver, né? Hoje eu tenho 56 anos,
né, desde 2014 lidando com a pesca, 30 anos depois, 40 anos depois, eu tenho a oportunidade, né, de retornar à pesca e agora numa outra posição, acredito que contribuindo mais, né, para que a comunidade de pesca tenha... Você é originalmente de onde? Eu sou de Timóteo, no Vale do Aço, Minas Gerais. Uma região sem pesca. O peixe que ia para a peixaria, chamava Peixaria Acesita, né, vinha daqui, da região. Era o dono da peixaria, o Barreto, né, vinha aqui na região de Campos, na região de Cabo Frio, para levar o peixe que era vendido em Minas Gerais. Então você vê como é que o destino, né, depois de tantos anos, conecta as pontas. Sim, bacana. Então, não é que eu não tenha uma ligação com a pesca, sabe? É que ela apareceu aqui como uma oportunidade, né, de fazer esse trabalho. Mas eu já trabalho há muito tempo com comunidades empobrecidas. Eu trabalhei em Belo Horizonte, na Prefeitura de Belo Horizonte, fazendo intervenção, né, de obras públicas em vilas, favelas, né, população em situação de rua. Então, minha trajetória eu estudei Sociologia do Trabalho, né, então estudei carvoeiros, né, a produção de carvão vegetal, né, depois fui estudar a comunidade em ambiente de comunidade. E aqui em sabe? Campos você veio parar na UF como? O concurso. Eu, né, tenho um amigo que é também professor na UENF, ele já tinha passado no concurso desde 2009, e aí em 2010 ele me liga e falou, vai abrir o concurso aqui, quer vir se inscrever? Eu falei, deixa eu ver, por que não? Né? E foi uma grande oportunidade na minha vida. Eu acho que... Você já está aqui desde 2011. Desde 2011. E logo depois já entrou então no projeto, né? Em 2012, sabe? Né? Já pude apresentar o projeto, ele foi aprovado, foi reconhecido como um projeto que poderia trazer contribuições para a comunidade de pesca e está sendo executado. E a previsão de execução do projeto vai até 2033. Né? Até 2033 nós vamos implantar todos os empreendimentos, consolidar todas as cooperativas e encerrar o projeto com essa rede estruturada e lucrativa, né? Dando recurso para a comunidade de pesca. Tudo isso que você colocou para a gente aqui, então nem tudo vai ser assim, a curto prazo. Por exemplo, os frigoríficos, os tanques, isso já é para curto prazo? Já conquistou. São 3 condições para que nós possamos implantar a unidade nos municípios. A primeira delas, e sem isso não existe projeto, é o grupo de trabalho. Tem que ter o grupo formado, tem que ter o grupo que quer... E funcionar de fato. De fato. Né? A segunda é a formação dessa cooperativa, né? Ter ela estruturada com CNPJ, com tudo funcionando, e a conquista do terreno, seja pelo município, com alguma empresa, mas é uma contrapartida para receber o investimento, é conquistar o terreno. Satisfeitas essas 3 condições, a Petrobras dá início a todo o processo, né, de licitação da obra. Quem faz a licitação? Petrobras. Quem cuida da implantação do empreendimento? Petrobras. Nós damos a assessoria técnica, gerencial, né, para que os projetos sejam exitosos, né, que eles tenham sucesso no mercado, que eles tenham sucesso, né, com os pescadores e que os pescadores se apropriem-se dessas unidades, porque é para eles e é deles. E aí ele tem que ter realmente a responsabilidade. E aí vem essa questão da educação de uma forma geral, porque não adianta criar esses grupos e eles realmente não trabalharem de forma integrada, né? Justamente. E entenderem que na verdade é como uma cooperativa, que isso vai funcionar se um cooperar com o outro e não virar uma disputa, né? Justamente. E que os interesses sejam comuns, né? Que as pessoas também não entrem com outras propostas além daquela que é do projeto, né? Ou seja, né, de beneficiar a comunidade, de gerar renda. E aí, como que é isso hoje? Trabalhar com essas pessoas, esse pensamento, isso você acha que já... É claro que ainda, né, é gradativo, mas você sente que hoje as pessoas realmente estão conscientes de quanto elas precisam realmente? Porque muito se fala, a exploração de petróleo prejudicou a pesca, e hoje a gente vive em situação, mas
que realmente pode ser feito para mudar essa realidade. Eles estão conseguindo absorver isso? Muito, mais do que seria esperado em tão pouco tempo. Sabe, hoje nós temos 4 cooperativas já com CNPJ já montado. Elas não estão funcionando porque precisa ainda de toda a estrutura. Mas essa consciência, essa tomada de consciência, eu acho que ela é já latente na pesca. No meio da pesca tem os chamados fundos de quintal. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Fundo de quintal são mulheres que se organizam para receber o pescado e usam normalmente o fundo de quintal de uma delas, por isso fundo de quintal. E ali elas se organizam de maneira cooperada, um cooperativismo voluntário, para processar aquele pescado. E cooperam, sabe? Assim, elas reconhecem que tem mulheres que precisam levar os filhos para a escola. Aí leva de todas. Né? Tem pessoas que já são mais idosas, já com a mobilidade não tão boa. Isso é reconhecido. E o trabalho é mais lento para essas pessoas. E eles já se organizam, né, numa cooperativa incipiente. Ela não é formalizada, mas já há um comportamento cooperado. A mesma questão é pensar os frigoríficos. Essas mulheres, elas trabalham em vários frigoríficos, sabe? Além dos fundos de quintal, tem os frigoríficos lá em Farol, tem vários, né, que empregam mais de 800 mulheres trabalhando naquele sistema, né, de processamento de pescado. Ou seja, isto não é uma novidade para eles, trabalhar sob supervisão, trabalhar com metas, né, trabalhar todos os dias. E isto nós temos levado, então, formação em cooperativismo, formação em economia solidária, e é incrível a maneira como tem sido absorvido e retornado, sabe, numa expectativa muito grande de construção de uma confiança do grupo para eles trabalharem juntos. A gente vai direto ou vai dar intervalo? O assunto está bom, vamos segurar aqui. Existe critério social para que essas pessoas possam participar do projeto? Porque você estava falando nos bastidores, tem gente que vive com menos de R$500 e tem pescador que consegue alcançar aí R$15.000 por mês, né? Essa diferença. Existe esse critério social de atender aquele pescador que tem mais dificuldade financeira, às vezes, para se manter? A nossa condição é que ele seja da pesca. Filhos e filhas da pesca. Homens, mulheres que trabalham na pesca, ou filhos e filhas dessa família. A gente atende a família. Não tem um critério. Se vier alguém para trabalhar e o pescador ganha 15 mil, ele vai entrar como uma mão de obra aqui e vai fazer a sua parte. Né? Então, não existe um critério. Mas, evidentemente, o que é que nós temos procurado? Atender as pessoas que mais precisam. Mas, como o projeto ele é voluntário, as pessoas não ganham nada para participar do projeto, quem vai participar desses empreendimentos inicialmente é quem está organizado no projeto. Né? Então, nós já temos nessas cooperativas, você precisa de no mínimo 20 pessoas para você montar uma cooperativa. Então, essas 4 já têm esse pessoal inicial. Né? Então, é uma questão de organização. Participar da formação, responder o censo, né? Tá inserido na cadeia da pesca. Esses são os critérios principais. Agora, um projeto que atende 10 municípios, né? Eu imagino que precisa de ter uma equipe muito grande envolvida, né, Cláudio? Porque você imagina, para poder conseguir esse diálogo e manter, porque não adianta você apresentar, mas a continuidade é muito importante, que a gente sempre fala aqui, né, Cláudio? Muitas vezes as coisas começam, tem meio, mas não chegam ao fim. Às vezes a gente fica até preocupado com o tamanho que está começando, se nunca existiu nada. De repente começa aquele negócio tão gigante, por que não começa pequeno e vai, né? Mas não precisa escala, é uma ideia errônea. Achar que alguma coisa vai começar pequeno e vai crescer, vai crescer. Isso acontece no individual. A gente conhece um monte de histórias de sucesso, mas que o sujeito fez cruz na boca, né, para poder fazer o negócio dele dar certo. Né? Cruz na boca é um ditado lá de mim, não sei se usa muito aqui, mas as pessoas deixam de comer para conseguir manter seu negócio. E lá na frente, quando ele se torna um vitorioso, né, que ele já está com seu negócio instalado, ninguém olha o sacrifício que foi feito. Mas quando você pensa um negócio coletivo, ele tem que começar com uma estrutura para suportar, né, o seu início.
Né? Então, nesse projeto, por exemplo, não só, né, o projeto está entregando os equipamentos, a instalação, mas também capital de giro, né, a logística e o plano de negócios. Né? Por quê? Porque não é um conhecimento que as pessoas detêm. Sabe? Gerenciar, administrar... É diferente de pescar. Justamente, pescar eu aprendo ao longo da vida. Mas quando você coloca, por exemplo, um investimento desse num frigorífico, vai colocar lá 18 milhões, vai colocar mais 2 milhões de capital de giro, você tem que ter uma gestão profissional. E não adianta você achar, né, que começa com quanto? Uma peixaria? Será? Vamos começar. Quantas pessoas trabalham numa peixaria? 1, 2, 3, 4? Qual que é a escala disso? Nós temos que atender uma comunidade de pesca, como eu disse, nós já temos 5.600 entrevistados que são pescadores. Isso nos 10 municípios? Nos 10 municípios. Né? Se nós não atendermos a escala, ou seja, se a gente não conseguir produzir renda para aquelas 22 famílias iniciais que vão mexer com a tilápia, elas vão viver de quê? Né? Se a gente começa, por exemplo, vamos começar com um tanque. É possível, mas quanto que você ganha com isso? E aí as pessoas têm a urgência da vida. Elas não vão deixar de fazer o que fazem para apostar numa coisa que vai ficar pronta só daqui a 5, 10 anos. Não, é preciso ter um tamanho para começar, até para crescer. Sabe? É a questão que acontece no Brasil. A gente vê pessoas que são proativas, são empreendedoras, mas elas vão começar um negócio, não tem o capital de giro inicial, não tem acesso a crédito. Né? O crédito, hoje os juros que o sujeito tem que pagar do dinheiro, se eu tivesse que dinheiro, eu vivia dos juros. Tamanho é os juros que é cobrado, 10%, 5% ao mês. Não tem negócio que renda isso para aquele indivíduo. Então, qual que foi o nosso pensamento? Nós precisamos estruturar as cooperativas como um negócio. Ele tem que ter escala, tem que ter tamanho, tem que ter capacidade de gerar renda para essa comunidade. Né? Porque senão, para que o projeto? E se não for para gerar uma renda melhor do que a que eles têm, para que a gente está fazendo? Não mexe, sabe? Porque, bem ou mal, os pescadores estão aí desde que o Brasil foi descoberto. Sabe? E o que nós precisamos? Estruturar um processo econômico eficiente e eficaz. Né? E o que nós estamos fazendo? Estruturando isso, uma gestão, né, profissional. Então, vai ter um grupo, né, de gerentes, supervisores, que vão administrar, que vão ser responsáveis por comprar, vender, pagar, receber, recolher os impostos, correr atrás de subsídios que houver. Isso selecionado, escolhido pelos 22? Não, pelo projeto. Pelo projeto. Pelo projeto. Então, é uma estrutura que esses profissionais trabalham no PEA. E eles vão gerenciar junto, por quê? É muito mais fácil. Hoje já tem, então, pescadores no projeto? Já tem. Mas eles de forma voluntária ou... Voluntária. Entendi. Voluntária. Ninguém... Hoje a equipe tem quantas pessoas hoje no projeto? Hoje, seletistas são 79 seletistas. 21 desses trabalham no censo. E aí o contrato deles é até dezembro. Em dezembro eles são demitidos, né, porque acaba esse processo. Entendi. Mas desses 70, eles são alguns são da comunidade? Mais de são 79, 44 são da pesca. São pescadores, pescadoras, filhos e filhas de pescadores que trabalham no projeto. Que hoje já tem uma renda, então, de uma certa forma. Não, tem o salário, tem a carteira assinada. Temos muitos pescadores como bolsistas, né, de iniciação científica, filhos e filhas de pescadores que começaram a graduação, que estão estudando e que também estão se tornando pesquisadores. Que bacana. Não, e aí é isso, né? Dá essa oportunidade, porque muitas vezes o filho do pescador, ele também não tem acesso a esse estudo, porque começa muitas vezes trabalhando, né, já muito indo para alto mar muito cedo, dando essa assistência à família, porque é uma coisa que muitas vezes hereditária, né, assim, de herança mesmo, né? Tradição, herança, né, familiar. E aí
é uma oportunidade também para eles terem abrir esse conhecimento para eles, né? Porque o projeto também tem essa questão da pegada da educação, né? De orientação nesse sentido. A Silvana Venâncio, que é jornalista também lá de Bom Jesus, ela está perguntando: Geraldo, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou ou enfrenta no projeto? Alguns, mas o principal é construir essa confiança, né? Porque, como vocês disseram, né, a gente está acostumado a um país que projetos começam e não terminam, programas que não deveriam acabar são extintos. Então, construir essa confiança. E num projeto que é de médio e longo prazo, você vê, os pescadores estão reunidos conosco desde 2014. Então, é preciso muita perseverança, muita, né, resistência para você ficar num projeto que promete, né? Porque o Pescarte, apesar da consolidação e tudo, mas ainda, se não aconteceu, a gente está prometendo, né? E então, ganhar essa confiança dos pescadores, né? Atrair essa confiança e mantê-la foi a coisa mais difícil, né? E ainda hoje, o que eu digo para os pescadores, que confiança a gente não conquista com um aperto de mão. Todo mundo fala, aperto de mão forte. Alguém que quer te enganar te aperta a mão forte também, né? Então, o que é confiança? Confiança é o tempo. É você cumprir com o que você disse, e essa confiança, ela precisa, eu digo para eles que eles têm que ter uma confiança desconfiada, né? Eles precisam confiar para participar. E tem que ser uma confiança mútua também, porque eles também precisam confiar que eles também vão correr atrás, que eles também vão cumprir suas metas. Porque o projeto tem suas obrigações, mas eles também têm para poder participar. E não funcionará, não adiantará nada se eles não estiverem juntos. Porque nós colocamos sempre para eles, não adianta fazermos por vocês. A gente acompanha, a gente vai junto, mas quem fala são eles, quem conquistam são eles, quem define as ações que vão ser tomadas é a comunidade de pesca. Porque o projeto, ele não é um projeto de geração trabalho e renda. A geração trabalho e renda é uma ferramenta. Eu falo para os pescadores o seguinte, que a geração trabalho e renda é a isca que nós colocamos no anzol. E qual que é o anzol? A organização social. Porque se eles se fortalecerem, se eles fortalecerem suas instituições e se eles se tornarem um grupo organizado, eles não precisam de Pescarte, não. Eles precisam deles. Nesse momento, o projeto é como se fosse um catalisador, né, dessa ação. A pesca foi tão desacreditada por tanto tempo, a pesca teve tão pouco por tanto tempo, né, que nesse momento, se você não chega com um projeto estruturado, como o Pescarte, se você não oferece meios para que eles tenham seu entreposto, que eles tenham área de estocagem, que eles tenham área de beneficiamento, que eles tenham área para vender, você nunca vai fazer essa comunidade realmente sair da condição que está, né, de uma pobreza muito grande no meio da pesca. Esse censo, para a gente finalizar, né, Cláudio, a gente acabou não falando, o censo, então, segue até dezembro. Ele é feito na verdade, você falou que ele foi feito de 2014 a 2016. Aí, naquele momento, vocês identificaram um certo número de pescadores, porque até houve resistência por parte de outros. Isso mudou hoje? O censo é feito de quanto tempo? O censo está sendo feito de 8 em 8 anos. Mas, possivelmente, né, assim, uma má notícia, né? Até agora a gente falou de boa notícia, mas nós não temos garantido o próximo censo. Temos este. Por isso, um apelo muito grande aos pescadores e às pescadoras que nos ouvem, né, às lideranças comunitárias, que nos ajudem a chegar ao máximo de pescadores possível. Porque em 2014, 2016, nós entrevistamos 4.331 pescadores, sabe? Nesse censo, que é 2022, 2023, nós estamos alcançando já 5.000, quase 6.000 pescadores. Mas nós sabemos que temos mais de 10.000 pescadores, né? E eles estarem registrados no censo, participarem, trazerem estas informações, nos ajuda a conhecê-los melhor e a apresentar esse número para as autoridades públicas, mostrando a importância da pesca. E assim, existe algum tipo, porque as pessoas imaginam, o censo traz prejuízo, porque no momento a pessoa acaba declarando a renda, alguma coisa. Nada disso vai para governo nenhum. A gente usa de forma estatística.
Ou seja, o nome de ninguém está vinculado, os dados de ninguém pode, por lei, ser divulgado. Aí o que a gente faz? A gente pega o nome da pessoa, a gente pega o telefone, para a gente checar se foi feita a entrevista mesmo. Às vezes tem dúvida de alguma coisa, ou não completa o questionário, a gente precisa voltar, mas na hora que vai fazer a análise, essa coluna, né, que tem o nome das pessoas, ele é deletado. A Petrobras, nem IBAMA, nem a universidade sabe o nome das pessoas que participam do censo. Tem a identidade. Isso é para garantir às pessoas o anonimato das informações. O que a gente fala é o seguinte, olha, em 100 pescadores, nós temos 40 que responderam sim, outros 60% responderam não. É sempre números estatísticos. E aí não tem vínculo nenhum, nem com INSS, nem com Receita Federal. Sim, preocupa. E foi o que você falou dos que você tentou entrevistar nesse outro censo, pelo menos 2.800 não responderam, fizeram questão de não participar do censo. Com receio, com pressa, mas não sabe o bem que essa informação vai fazer para a própria comunidade. Olhe bem, nós fizemos a pesquisa e nós sabemos que a pandemia foi terrível para as pessoas. Mas o censo pôde registrar isso. De que maneira? Nós perguntamos para as pessoas, né, se elas tiveram, por exemplo, uma das perguntas, a gente pergunta assim, por um acaso, nesse domicílio, as pessoas tiveram que reduzir a quantidade de comida para que todos pudessem comer nos últimos 3 meses? Adivinha quantos por cento responderam que sim, que tiveram que reduzir a quantidade de comida para que... Não tanto, mas quase 28%, quase 30%. A gente chama isso, né, de insegurança alimentar ainda média, porque a grave é quando a gente faz a seguinte pergunta, por um acaso, alguma pessoa nesse domicílio deixou de comer, né, por até 24 horas porque não tinha comida e nem dinheiro para comprar? 25% das pessoas que nós entrevistamos disseram que sim, que nos últimos 3 meses ficaram no mínimo 24 horas sem comer porque não tinha comida. Isso é fome, gente. Isso é fome. Isso a gente está falando assim, são resultados que são piores do que o sertão nordestino, que a gente normalmente ouve falar, né, que tem muita miséria, que tem muita fome. Nós estamos falando de uma das regiões mais ricas do país. E nós estamos falando de gente que produz alimento que não pode se alimentar. Você sabe que esse pescador não come peixe? Sabe por quê? Porque as pessoas pensam, não, pescador deve comer. Não, ele prefere vender. Porque o peixe, como é caro, mais caro, ele vende o peixe, ele compra um frango, ele compra o arroz, ele compra o feijão, ele reduz a qualidade da alimentação dele para vender e ter algum dinheiro. Então, esse estudo, né, vou mandar para vocês a tabela por município. Boa. É terrível. Assim. Olha, a gente pergunta assim, por acaso neste domicílio, você tem receio que a comida acabe antes de você ter dinheiro para comprar mais? Menos, aí sim, de 50% responderam que não tem medo. Ele tem dinheiro, se acabar a comida ele compra mais. Isso é insegurança alimentar leve, é o medo de que a comida acabe antes de ter dinheiro para comprar mais. Mais de 50% das pessoas responderam isto. Então você vê que é preciso ter um olhar atento à assistência social, às autoridades públicas municipais, sabe, os CONSEAs, os Conselhos de Segurança Alimentar, precisam ter uma atenção para essa comunidade rural, né? Os pescadores são de comunidades rurais, para que essa situação seja superada, né? É muito triste. E aí, os recenseadores, eles chegam, tem gente que chega a chorar, e teve gente que pediu para sair do censo para não ter que viver situações como essa. E mais, as pessoas têm vergonha de dizer. Então, nós acreditamos que esses dados são ainda maiores do que os que nós registramos, porque a pessoa tem vergonha de falar que não tem, mas algumas levantam e levam o recenseador na cozinha, abre
panelas e mostra, olha, às vezes uma medida de arroz para aquele dia, não sabe se tem para o dia seguinte. E o censo permite alcançar esse tipo de situação. Mas também permite a gente vislumbrar um futuro auspicioso para a pesca. Sabe, porque as pessoas gostam do que fazem, elas só sabem fazer isto. Elas querem continuar fazendo, elas sabem a importância do que elas fazem para chegar o alimento no prato, né, do consumidor, né, da família. E essa população precisa ser melhor, né, percebida pela comunidade e apoiada nas suas reivindicações, nas suas necessidades. Boa, tem vários comentários aqui, meu caro professor Geraldo Timóteo. O Timóteo é porque o senhor mora em Timóteo? É natural de Timóteo, não, né? É de família. Ah, de tá. família. Eu tive a sorte de nascer em Timóteo. Timóteo. O seu carro é emplacado com placa de Timóteo? Antigamente é isso. Tinha, Aguinaldo Timóteo, ele ia lá na cidade. Olha, era uma festa, menino, no dia que eu chegava lá para emplacar o carro. Você é parente de Aguinaldo Timóteo? Meu pai era primo terceiro ou quarto dele. Ah, bom. Sabe? Dá direito a ingresso no show. Terceiro ou quarto. O pai sempre falou isso, sabe assim? Sim, sim. Nós temos parentesco. Olha, Evanilda Azeredo Sena põe aqui, ó, no seu comentário, em nossa página do Face, sobre a maricultura. Estamos no aguardo do desdobramento com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ou Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, através do Dr. Sérgio, que já tivemos várias reuniões para implementar um laboratório de vieiras e ostras aqui. Em Arraial. Em Arraial, no município de Arraial. Como disse, estamos agora. Quem não sabe, me perdoe, vieira tem um valor agregado muito alto, muito. Eu não sei quanto é que está o quilo de vieira hoje, mas seguramente... Dúzia. É a dúzia, né? Você vende cada uma por R$15. Eu compro aqui por 200 gramas, você tem que trabalhar o resto do ano todinho para comer. Rapaz, eu fui no restaurante... Isso congelada, tá? Fresca, então... Você não, eu fui no restaurante e vi lá que tinha vieira. Aí eu falei, eu tenho que conhecer esse negócio, o pessoal vai produzir vieira, nunca tinha comido. Não, estava no Rio de Janeiro. Ah, tá. Aí pedi R$35 o prato. Falei, vai vir algumas, duas. Duas rodelinhas, tamanho de uma moeda de R$1. Assim, aquela rodelinha assim, eu falei, caraca. De R$1 é a gordinha, generosa, 50 centavos. Mas E você sabe que ela é natural, né? Ela é endêmica aqui, a vieira. Os pescadores já me mostraram vieira que, assim, juntando duas mãos, né? Parece aquela concha da Shell. Assim, não, mas é a concha da Shell, ela vem dessa concha da Shell. Mesmo. Cara, é impressionante. Vem embaladinha na concha da Shell. Aqui, muito bom. E é um valor riquíssimo em termos de valor agregado, né? Não, ela tem um preço excelente. Não. E para fechar aqui, eu sou da classe pesqueira, a Patrícia Silva, beneficiadora, filha de pescador, e estou na equipe técnica desde 2014. Isso. Trabalhando com a minha comunidade e exercendo uma cidadania ativa e sendo capacitada pelo Pescarte. Pois é. E olha, os pescadores no projeto não ocupam só posição T1, né, técnico social, não. São supervisores, coordenadores que ajudam a promover e a trazer essa realidade da pesca para mais próximo da gente. Sabe, nós temos, vou mandar para vocês, os livros que nós publicamos são em e-book, né, que podem divulgar o link para que as pessoas possam ter acesso, né, e convidá-los para participar das ações do projeto. Elas são abertas, elas são dirigidas aos pescadores, mas são reuniões públicas que as pessoas podem participar, podem contribuir com sua posição, com sua opinião, né, para que esse futuro realmente possa ser um futuro mais, como eu gosto de dizer, auspicioso, sabe? Né, mais... que traga uma boa sorte. Farturento, isso aí. Agora vamos te convidar para você ver o que é fartura em Vieira, lá na casa da Dona Sebastiana. Lá em Gruçaí. Professor, eu estou convidando já em nome dos outros, na casa dos outros. Em Gruçaí, só na casa de Renato Galo, que é meu pai, que aí ele mora na beira da lagoa, lá de Gruçaí, e aí lá ele faz a pesca artesanal dele lá. Aí pronto.
Mas só, aí ele pega um camarãozinho, pega uma tilápia. Que na verdade lá nem fala como cará, né? Cará é outro peixe, né? É outro. Mas é da mesma família. Bem parecido. Mas o cará é silvestre. Aí tem lá. Bom, também. Tem. Não tem problema. A gente come o que tiver. Aqui, Geraldo Timóteo, muito obrigado. Obrigado. Carol também, muito obrigado. Bom dia para vocês. Parabéns pelo projeto. Achei legal aqui o engajamento do pessoal participando, acho que acreditando. E, né, em outros tempos, evidentemente, Rodrigo, vamos separar aqui uma agenda para quando esse frigorífico for realidade, estiver produzindo. Os tanques, né? A gente vai fazer também depois uma matéria, já combinei com o Carol, já deixei de fazer uma matéria na Folha também. Boa também. Detalhando um pouco mais, mostrando fotos do que já existe de modelo lá no ENF, né? Pra gente mostrar realmente e fazer com que cada vez mais a comunidade pesqueira acredite no Pescarte, né? E que possa estar envolvido de fato e entendendo a responsabilidade também que cada um tem como ator nesse processo, para que a gente possa mudar a realidade, porque não adianta mais a gente ficar falando, porque mudou a realidade do pescador, mas aí se é oportunizado uma situação, um projeto como esse, para que ele possa mudar a realidade, e ele é a peça primordial, porque só vai acontecer se ele se envolver, né? E não adianta querer que a academia resolva o problema dele. Quem tem que resolver o problema é a comunidade, tendo recursos e amparos que venham da academia, que venham da iniciativa privada, na verdade, como uma obrigação, como o Geraldo colocou, é um projeto de mitigação, ele é uma obrigação sim, por conta dos impactos provocados, mas precisa do envolvimento da comunidade. Não adianta a comunidade não se sentir pertencente desse projeto, porque aí não vai à frente. E falta o município. Isso. As políticas municipais. Porque eu acho que o projeto, ele apresenta para o município um campo de observação. Ele vai poder olhar no projeto e falar, olha, pode ser uma boa política pública, né? Aumentar o número de famílias envolvidas na aquicultura, aumentar as unidades de beneficiamento, de modo que transforme essa região num polo pesqueiro, que ele já é, ele o é. Ele só não tem as estruturas necessárias para virar, de verdade, uma cidade da pesca, né? Que eu acho que o estado do Rio de Janeiro carece. Não é só os municípios daqui. Sabe, o estado do Rio, se investisse na pesca artesanal, né, eu tenho certeza que ele daria uma alavancagem na economia local e melhoraria a condição de renda das famílias. Campos, só para fechar, nós fizemos uma pesquisa aqui em 2017 com 4.700 pequenos agricultores, com até 5 hectares de terra. Imagine se cada um tivesse 6 tanques, tirando 2 toneladas de tilápia por mês. Seria igual leite. Você passaria um caminhão recolhendo, levaria para uma central e você colocaria... Agora imagine que você está pagando para esse agricultor R$3 por quilo de engorda. Ele tira 2.000 quilos por mês. Qual a renda? R$6.000. Isso tira esse agricultor, que também tem uma renda média de R$500, para a classe média. Sabe, estruturar políticas públicas que acolham essa pessoa que é um produtor nato, não tem os meios, sabe fazer, gosta de fazer. Só precisa da ferramenta, dos equipamentos, do apoio. Perfeito. Professor Geraldo Timóteo, coordenador do projeto PEA Pescarte e professor da UENF. Mais uma vez, bom dia. Carol, bom dia. E a você também, Rodrigo, bom dia. É só pedir se tiver algum tipo para que as pessoas possam acompanhar o projeto, tem um site, uma rede social, alguma coisa para que as pessoas possam acompanhar? Sim, nós temos Facebook, Instagram, YouTube. No YouTube as pessoas só colocarem Pescarte, elas vão achar todos os vídeos, as reuniões gravadas, transmitidas, os cursos, temos podcast. Né? Só procurar Pescarte com TE no final. Muita gente procura com T mudo. Não, TE, Pescarte, PEA Pescarte. E aí vai ser um prazer vê-los acompanhando o nosso projeto. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço demais a oportunidade. Rodrigo, até amanhã. Muito obrigado. Amanhã a gente vai estar recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, o Alan de Gruçaí, meu conterrâneo. Vai estar aqui com a gente falando um pouquinho, né, sobre a política são joanense. Pra gente atualizado, a gente fica falando só da política de campo, mas São João da Barra é efervescente
Também. Muito, né? E muito. E toda a região, na verdade, né? E a gente vai falar um pouquinho amanhã com ele aqui, né? E inclusive até falar com ele a respeito dessa questão da pesca, né? Como é que tem sido também lá, uma proposta Também. com o presidente da Câmara também pode auxiliar muito lá, né? Pergunte para ele, para nós, o terreno lá de São João. Não saiu ainda? Ó, ainda não, mas a prefeita está empenhada, os secretários, alguns vereadores com os quais nós conversamos, né, e aguardamos, e é só ter o terreno e a gente inicia o processo. Eu já vou falar pela licitatório. manhã lá. Boa. Amanhã aqui. Aqui verdade. Melhor, fica mais fácil. Valeu, Rodrigo. Então, até amanhã. Muito obrigado. Beto, muito obrigado. Você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Pessoal aí de várias cidades acompanhando a gente, Arraial, muito obrigado. Prazer e honra tê-los aqui. Sempre sejam bem-vindos e a gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.